Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E neste vídeo leremos Jó capítulo 5. Insta Jó a buscar a Deus. Grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Versículo 2. Porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falto de sabedoria. Versículo 3. Vi o louco estabelecer raízes, contudo, de repente toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam esperança de se verem seguros. Humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua messe, colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos. E os sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias. Versículo 6. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Versículo 8. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Aqui ele está instruindo Jó a procurar a Deus e entregar a ele o problema. Versículo 9. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. 2 pontos. Versículo 10. Derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos e os desanimados, e chorosos são exaltados em segurança. Versículo 12. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Versículo 13. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Versículo 14. Densas trevas se abatem sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. Versículo 15. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca, e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Versículo 16. Assim, pois, a esperança para o indigente, a injustiça cala a própria boca. Aí veja só, as bênçãos decorrentes da correção. Versículo 17. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de Shaddai, onipotente, pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Veja aqui neste versículo 18, ele sugeriu que Jó estava precisando da disciplina de Deus. Por isso deveria suportar alegremente sua situação.
e desta forma Deus iria abençoá-lo novamente com paz, com prosperidade e uma grande família. Tanto Elifaz quanto Jó acreditavam que as bênçãos exteriores de Deus eram a prova da piedade de uma pessoa. Aqui é o que diz o comentarista da King James Fiel. Aí continuando, versículo 19: de 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Versículo 20: nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Versículo 21: estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. Versículo 22: zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Versículo 24: compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens e concluirás que nada há que te falte. Versículo 25: também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Versículo 26: descerás ao descanso em tua sepultura, em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Versículo 27: já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para teu próprio bem. Veja que a predição de Elifaz se cumpriu de maneira mais completa e exata do que ele mesmo podia entender, antever. Versículo 26. O versículo 26 está escrito da seguinte forma: descerás ao descanso em tua sepultura em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. E lá no final do livro, no último capítulo, que é o 42, o versículo 16 e 17 diz assim: depois de todos esses eventos, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Voltando aqui, então a predição de Elifaz se cumpriu de maneira mais completa e exata do que ele mesmo podia antever. Contudo, ele reafirma suas conclusões teológicas e recomendações expressas ao amigo. 2 pontos. Jó deveria abandonar imediatamente a injustiça, a amargura e o ressentimento contra Deus. Jó deveria exatamente abandonar de forma imediata a injustiça, abandonar a amargura e abandonar o ressentimento, deixando a arrogância a fim de viver em humildade. Devia também aceitar de bom grado a disciplina que Deus aplica a seus filhos com justiça. Versículo 17. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige, jamais desprezes a repreensão de Shaddai, onipotente. Aí ainda diz assim o comentarista: é curioso como ainda hoje alguns conselheiros espirituais às vezes são mais, entre aspas, reais que o rei em suas aplicações práticas de conceitos teológicos,
ferindo seus amigos e irmãos com falsas acusações e criando novos e absolutamente desnecessários problemas emocionais. Porque se lermos no Novo Testamento, é a nova aliança que nós vivemos, se lermos ali em Hebreus 12, veja só, no capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. E aqui bem diz o comentarista, os sofrimentos, humilhações, perseguições devem ser aceitos pelos cristãos como parte do processo educacional usado por Deus para nosso desenvolvimento espiritual, porque Deus deseja o quê? A nossa santificação para a nossa salvação. Então, neste capítulo 5, nós vimos aqui que ele insta Jó a buscar a Deus. Ele reforça a ideia de que o sofrimento é consequência do pecado e da necessidade de Jó buscar a Deus em arrependimento. Ele argumenta que aqueles que semeiam iniquidade colherão aflição, mas os que buscam a Deus encontrarão livramento. Ele também destaca a grandeza e a benevolência de Deus, exortando Jó a aceitar a correção divina, exortando Jó a aceitar a correção de Deus e a se humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor. Muito bem, concluímos aqui e na próxima leitura, no capítulo 6, querendo Deus, nós veremos Jó justifica sua dor e lamentação. Jó tenta justificar sua dor e lamentação.